Vamos iniciar nossa matéria nova aqui, missiologia e a tarefa de evangelização. Terminamos a eclesiologia, a doutrina da igreja, e agora a gente entra no serviço que a igreja ela tem como missão. Está na página 48 para quem tem o livro, tá bem? E a gente lê lá. Está dando para ler bem aí, né? Segredo do cristianismo. Segredo do cristianismo é a evangelização das pessoas. Chamamos de segredo devido ao seu caráter pouco compreensível às pessoas que estão de fora do evangelho. Para os sociólogos e historiadores, aquilo que chamamos de evangelismo, eles denominam de proselitismo. Os dois termos se aparentam, pois se trata de chamar pessoas de outras convicções existenciais para a nossa. A igreja ela recebeu um segredo guardado a 7 chaves, que é o da evangelização. Nós somos evangelistas e somos evangelistas porque nós pregamos o evangelho. A palavra evangelho significa que do céu veio uma boa notícia para os homens da terra. A boa notícia é a notícia da salvação. O Salvador chegou, o dia da salvação chegou. Essa é a era messiânica, é a era de se salvar os homens. Não havia salvação antes da vinda de Jesus. Bem, o que havia antes da vinda de Jesus era uma sala de espera. Isso é o Antigo Testamento. Quero ser salvo, sala de espera. Preciso ser salvo, sala de espera. Todo mundo esperava a salvação. O Abel ficou esperando para a salvação, Sete, Enos, Cainã, Enoque, o pessoal todinho ficou esperando, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo ficou na sala de espera. Tanto é, Pode ser Rafael, é bem-vindo. Tanto é que quando você chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele fala que morreu o mendigo e ele foi levado ao seio de Abraão, quer dizer que ele foi levado para onde Abraão estava esperando, sala de espera. Antes de Jesus, ninguém foi salvo, não havia salvação antes de Jesus, porque o Salvador não tinha vindo ainda. O autor aos Hebreus ele fala para a gente que essas coisas elas eram colocadas como sombras daquilo que havia de vir. Não havia salvação, todo mundo na sala de espera. Morria, ia para o mundo dos mortos e aguardava a chegada do Salvador. Quando veio o Salvador, Jesus, ele disse: olha, o tempo está cumprido, agora chegou a hora de vocês crerem na boa nova, por isso a gente usa a palavra evangelho, na boa nova de salvação. E esse é um segredo que se desenvolve diante dos olhos de toda a sociedade humana, mas quem está de fora, quem não experimenta a salvação, não vê como sendo algo sobrenatural. Os sociólogos, por exemplo, que é o pessoal que estuda a nossa religião, eles dizem que nós praticamos proselitismo. Proselitismo é quando a gente anuncia a nossa convicção de fé para outras pessoas e tentamos trazer essas outras pessoas para a nossa convicção de fé. Aí é o proselitismo, prosélitos, né? Não é evangelização. Para eles nós não estamos fazendo evangelização, e sim pescando no aquário alheio. E existe assim uma discussão. A discussão é se nós devemos evangelizar pessoas que já são de outras religiões, se nós devemos evangelizar pessoas que já são da nossa religião, mas não é da nossa denominação. E se a gente deve evangelizar a pessoa que não quer ser evangelizada, que não tem convicção religiosa nenhuma. Isso é uma discussão. A pessoa não é crente em nada, ela não crê que Deus existe. Eu devo evangelizar ela por quê? Sendo que é uma opção dela, uma escolha dela. Ou a pessoa já pertence a outras religiões, a outras convicções filosóficas. Pode ser budista, hinduísta, pode ser espírita, pode ser muçulmana, pode ser judaísta, enfim, a pessoa já é de outra religião. Eu tenho que evangelizá-la por quê? Se ela já tem uma religião e nessa religião se fala de Deus, porque as religiões elas falam de Deus, é o pináculo da pirâmide, é Deus.
Até as religiões politeístas falam de Deus. Outras religiões monoteístas falam de Deus. Religiões espíritas falam de Deus. Quer dizer, não existem dois deuses, existe um Deus só. Então por que eu tenho que evangelizar essas pessoas que já falam de Deus? E mais complicado ainda, por que eu tenho que evangelizar pessoas que já são cristãos? Já são cristãos, já professam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que não tem outro Salvador, só que eles não pertencem ao nosso nicho denominacional. Não tem a nossa carteirinha de membros, não canta os nossos louvores, não reza a nossa cartilha. Por que eu tenho que fazer isso? Por isso que os sociólogos vão dizer que nós praticamos proselitismo, só proselitismo, só tira a pessoa da convicção que ela está e traz para a nossa. A nossa convicção de fé tem virtudes, mas tem vícios também. Nós temos algumas coisas que são viciosas e outras coisas que são virtuosas. Tem que evangelizar mesmo? A nossa matéria de agora está dizendo que sim, nós temos que evangelizar. E por que nós temos que evangelizar? Temos que evangelizar porque Jesus mandou. Ele disse assim: ide por todo o mundo. Aí ele não colocou fronteira para a evangelização. Para Jesus não tem fronteira. Vocês vão por todo o mundo. A palavra mundo ali, tá? É cosmos. Você vai por todo o cosmos, aonde tiver gente morando. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho. A palavra pregar ali é querigmata. É querigma. Proclama o evangelho, tá? Vocês vão proclamar o evangelho a toda criatura. Então, veja só a singularidade, está no singular. Mundo singular, é um mundo só. O evangelho é um só, não são os evangelhos. Você vai por todo o mundo no singular, prega o evangelho a toda criatura, no singular também. Criatura, não são a todas as criaturas, a toda criatura. Quem crer, você vê que crer está no singular também. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, ou será condenado. O que isso significa? Significa a singularidade do evangelho. Ele é o único, é um evangelho só, para um mundo só, e deve ser pregado pessoa a pessoa. E quando a gente fala pregado pessoa a pessoa, ele fala proclamado, tá? Proclamado a toda criatura. Você proclama o evangelho. A palavra proclamar. A palavra proclamar significa que você vai clamar bem alto uma mensagem que é favorável. Isso é proclamação. Proclamação quer dizer é sempre alguma coisa favorável. Isso é uma proclamação. Proclamação da República, por exemplo, né? A República é algo bom, é favorável. O evangelho é algo bom. Então você proclama. Quando você proclama, aí a mensagem é que nem uma chuva, ela desce e ela vai encontrar semente, Então, por que a gente evangeliza? Nós devemos evangelizar porque Jesus mandou. Ele pregou o evangelho, deu o evangelho para os apóstolos e os apóstolos pregaram, e no mundo todo, e para toda a criatura. Não é da nossa alçada, enquanto a gente prega o evangelho, isso aqui é um segredo. Não é da minha alçada, não é da sua alçada saber qual que é a convicção existencial que a outra pessoa tem. Não me importa mesmo se ela já é cristã, batizada em outra denominação, está em paz com Deus, não me importa. Se ela é de outra religião, não me importa. Se ela não tem religião, não me importa também. Por quê? Porque eu tenho que proclamar. Aceitar ou não aceitar é com ela. Quem crer e for batizado é com ela. Eu não preciso perguntar de que denominação você é, de que religião você é. Não preciso. Você pode ver que os apóstolos não perguntavam de que religião você é. Não tem, tá? Não tem. Nem Jesus. Sabe onde Jesus evangelizava? Jesus evangelizava na sinagoga, meus irmãos. Sinagoga, precisa evangelizar na sinagoga? Não. Por quê? Porque já é tudo judeu, tudo circuncidado. O que eles liam lá? Liam a mesma Bíblia que a gente lê, os mesmos profetas. As explicações que a gente dá aqui são as explicações que eles davam lá também.
Então Jesus não precisava pregar dentro da sinagoga e ensinar, mas ele ia na sinagoga e pregava o evangelho lá, para o judeu, lá dentro, e pregava nas praças também, e pregava nas ruas, e pregava na casa de gente crente, e pregava na casa de pastor presidente, Nicodemos, pastor presidente. Você é presidente e você não sabe dessas coisas? Então ele pregava para pastor presidente, fariseu, que era teólogo, doutor da lei, meretriz, mulher da vida, que precisava de Jesus também, os crentes das igrejas, as crianças, ele pregava para as crianças também. Quer dizer que Cristo, ele vai dizer para a gente o seguinte: o evangelho tem que ser pregado para que a pessoa tenha uma experiência íntima com Deus, não religiosa. Experiência religiosa é que a gente tem com a denominação, já nasce com ela inclusive, mas experiência íntima com Deus, isso aí é realmente um drama que a gente passa, um drama, porque Deus não está em qualquer esquina, e a gente pode passar a vida inteira dentro da igreja buscando Deus, a vida inteira, e não ter um encontro. Pode ter um encontro com a placa, com a denominação, com o culto, com a liturgia, com a turma da igreja, mas sente o vazio. Deus não está ali. Pode demorar para ter um encontro com Deus. Eu posso aceitar Jesus hoje e não ter um encontro com Deus, porque não é no automático. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. O Pai procura os verdadeiros adoradores, é o Pai que procura. Então é o Pai que está evangelizando, é o Pai que está fazendo missões. Se você for conversar então com sociólogos, historiadores, cientistas da religião, existe, por exemplo, na história da igreja, quando houve a história da igreja, a reforma da igreja, por que é reforma? Porque era a igreja católica, todo mundo era católico, dominado pelo catolicismo, surgiram os reformadores, cortaram a igreja no meio e falaram: agora a gente não é mais católico, agora a gente é protestante, agora nós somos reformados, nós somos o povo da Bíblia. Isso aí no século XVI, 1517 é a data inicial ou oficial da reforma protestante, Martinho Lutero. Só que ele não é o único, tá bem? Se os irmãos quiserem estudar um pouquinho mais, depois me manda um recado lá que eu mando um link só sobre esse assunto, que eu tenho lá 3 playlists só sobre a reforma da igreja. Então o que os reformadores falaram lá no século XVI? Nós não precisamos evangelizar o mundo, porque eles pensavam que o mundo já estava evangelizado. Os católicos já tinham evangelizado o mundo, e eles não evangelizavam. Por quê? Porque diziam: não dá para evangelizar quem já está evangelizado, nós não podemos evangelizar cristãos. Mas quem que é cristão? Cristão é aquele que os pais são cristãos e batizaram as crianças. Então se batizou, já é cristão. Não dá para evangelizar cristão, dá para ensinar o evangelho, mas evangelizar não. Essa é a primeira questão deles. Segundo, quem for salvo vai vir de qualquer maneira, sendo evangelizado ou não. O próprio Deus vai lá evangelizar eles lá e traz eles para a igreja. Esses 2 problemas aqui. Aí surgiram os missionários. Os missionários perguntaram o seguinte: mas e os povos não alcançados? Os reformadores falaram: os povos não alcançados não são responsabilidade nossa. Os povos não alcançados, eles ainda serão alcançados quando Deus quiser. A nossa responsabilidade é tomar conta dos crentes que estão por aqui. Só que aí o pessoal foi lá e invadiu a América, né? Invadiu a América do Norte, a América Central, a América do Sul, encontrou índio para tudo quanto é lado, e os missionários se interessaram em evangelizar esses índios, desafiaram a igreja, montaram as suas próprias organizações missionárias e começou a mandar missionário por conta própria, mesmo que a igreja não reconhecesse. Assim surgiram os missionários para evangelizar os índios, porque as igrejas lá não aceitavam ser evangelizadas porque já eram evangelizadas. Então o problema que a gente tem aqui na mesa hoje é o mesmo que eles tinham. Eu tenho que evangelizar crente que é de outra denominação, eu tenho que evangelizar católico, eu tenho que evangelizar o pessoal da Universal, da Mundial, eu tenho que evangelizar o pessoal da Plenitude, da Internacional, da Congregação Cristã, da Assembleia de Deus. Eu tenho que evangelizar crente, eu tenho que evangelizar os espíritas, eu tenho que evangelizar essa turma que não é da minha denominação. Pois então, a resposta é bem prática: tem, tá bom? Tem. Parou na sua frente, deu a oportunidade, abriu a oportunidade, você vai lá e professa a sua fé. Fala de Jesus do jeito que você conheceu Jesus.
a experiência que você tem com Jesus, e não pergunta para ele de que igreja que ele é, de que religião que ele é, porque quando você pergunta isso daí, você deu rota de fuga para ele, ó. Sabe rota de fuga? Malandro fugindo da polícia, é o que vai acontecer, porque ele vai passar na tua cara a bandeira religiosa que ele tem. E eu estou dizendo isso para vocês porque Jesus nunca fez isso, ele nunca perguntou de que sinagoga que você é, quem é teu pastor presidente, nunca. E olha que cada sinagoga tinha um pastor presidente e tinha um lado do judaísmo que ele defendia. Nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro nunca perguntaram, chegaram e pregaram Jesus. Crer com a pessoa, e a pessoa pode falar, não me evangeliza porque eu já sou testemunho de Jeová, sabe? Ou não me evangeliza por causa que eu já sou adventista. Aí é a pessoa, ela não está proibida de falar isso aí. Mas se você chegar e você já perguntar de cara de que religião você é, de que denominação você é, qual ministério que você é, você trancou pelo menos mais 7 portas aí, só tem rota de fuga agora. E é capaz de você ser evangelizado por ele, e vai ser evangelizado, fica tranquilo, ele sabe como dar uma revertida em você. Então o que eu estou passando aqui é o evangelho simples. Evangelizar é muito simples, você não pode complicar a evangelização. Se você ficar fazendo perguntas para as pessoas e você não tiver uma estratégia depois para trazer de volta, você é evangelizado por ela, ou da rota de fuga. Então, é um mistério, é um segredo, é uma atividade árdua, tá? Mas é simples. Ela não é para ser feita com requinte. Evangelização não é para ser feita com requinte, com pompa, sabe? Com artifícios. Quando Jesus disse, vocês vão por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura, ele diz assim, ó, indo. Na nossa Bíblia está ide, né? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Na Bíblia do Novo Testamento mesmo, lá no grego, sabe? A Bíblia que os apóstolos liam, está assim, indo. Vocês preguem o evangelho, vocês vão andando, vão trabalhando, vão estudando, vão vivendo. Quando vocês encontrarem as pessoas indo, proclamem o evangelho para as pessoas. Tem gente que vai crer, batiza elas. Olha que facilidade na tradução que eu trouxe para vocês agora. Facilitou, não foi? Fala de Jesus para elas, não precisa de requinte. Mas eu quero primeiro organizar uma grande cruzada evangelística. Então organiza uma grande cruzada evangelística, organiza. Mas enquanto você não consegue organizar uma grande cruzada evangelística, vai evangelizando sem a cruzada mesmo. Quando você cruzar o caminho com a pessoa, você coloca a semente. Aí o Senhor Jesus explica, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega uma medida de fermento e coloca em 3 medidas de farinha. Aí o fermento vai lá e leveda a massa todinha, uma medida você precisa, para 3 medidas de fermento, de farinha. E quando pensa que não está a massa toda levedada, palavra do Senhor Jesus. Jesus contava muitas parábolas para evangelizar as pessoas. E ele disse assim, ó, o reino dos céus é semelhante a uma semente que lançada à terra você não sabe como que acontece, mas a semente por si só, disse Jesus, ela germina, brota e frutifica 30, 60 ou 100%. Parábola bem simples, né? Bem simples. Você vai lá, abre uma oportunidade, fala de Jesus, a pessoa pode compartilhar as experiências dela, porque quando ela traz para você, mas eu já sou da outra igreja, ou eu já sou da outra religião, quando ela traz para você, o Espírito Santo que está com você, ele vai iluminar sua mente, para você poder esclarecer para ela o que ela não tem esclarecimento lá dentro. Não é errado pregar o evangelho, tá bem? Para toda criatura, mas também a gente não pode forçar as pessoas a deixar o mundo que ela está e trazer elas para cá, porque aí é uma espécie de bebê de proveta. Você vai gerar uma criança fora do ciclo natural da existência, sabe? É um bebê de proveta, não tem pai, não tem mãe, é de laboratório. Aí tem a barriga de aluguel. Não tem a barriga de aluguel, tem muita gente que está perdida na denominação de lá, e você traz ela para cá força, que ela fica perdida aqui também. Então, a melhor de tudo é confiar no poder do evangelho e da evangelização simples, e deixar para a pessoa a oportunidade dela vir, visitar, conhecer, gastar o tempo que for necessário para ela
conhecer Jesus o tempo que for necessário. Vai ter batismo no mês que vem, vai ter batismo daqui 6 meses, daqui 1 ano, é ela que decide. A igreja tem que dispor, a gente estudou eclesiologia, né? A igreja tem que ter os seus cultos regulares, né? A igreja tem que ter o seu culto de batismo, culto de Santa Ceia, culto de ensinamento, de evangelização. A igreja tem que ter. Só que as pessoas, elas vão se adaptar a isso aí, elas não podem ser forçadas. Você aceitou Jesus, você tem que batizar em 3 meses, porque pode ser que o caminhão te pega e aí você vai morrer sem salvação. Não é verdade, tá? Isso aí, tempo de maturidade ou de amadurecimento vai de cada pessoa. Você pode ver que a própria natureza é assim. Nem todas as plantas têm o mesmo ciclo para elas poderem crescer e frutificar. Cada planta tem o seu próprio tempo. E as pessoas são mais complicadas que as plantas. Precisa de mais tempo. Tem gente que precisa de mais tempo. Tem gente que é eufórica. Tem gente que quer resolver isso para ontem. Então, se quer resolver para ontem, vai lá, ajuda ela e resolve para ontem. Porque se a semente do evangelismo já está lá dentro, do evangelho, né, já está lá dentro, o Espírito Santo vai fazer a obra. Isso é uma convicção de quem evangeliza, de quem está fazendo o trabalho certinho. Os dois termos, evangelização e proselitismo, eles se aparentam. Parece que a ação é a mesma, né? Tira de uma denominação e traz para outra. Pois se trata de chamar a pessoa de outras convicções existenciais para a nossa. Mas os dois termos se distanciam diametralmente. Quer dizer, agora a gente vai entender o seguinte: uma coisa é fazer proselitismo, outra coisa é evangelizar. Os dois se distanciam, se aparentam por causa que é a questão de tirar a pessoa de lá e trazer para cá. Mas ao mesmo tempo, cada um para o seu lado, cada um de um jeito. Elas se distanciam diametralmente por causa do mistério incutido no Evangelho, que é o que eu já vou falar agora. Enquanto o proselitismo se contenta em pescar no aquário e reformar o prosélito em seu modus vivendi, o evangelismo se lança a mar alto, em águas profundas, e confronta o evangelizado em seu locus vivendi, exigindo dele uma resposta existencial inédita. Então vocês anotem aí: modus vivendi, locus vivendi. A diferença entre modus vivendi e locus vivendi. Eu vou parar aqui, aí eu já explico já na próxima parte.